Bem, eu vou conversar agora com o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, o ministro Benjamin Zimbler, que vem conversar conosco justamente sobre agora a nova lei da licitação que está em voga. Ministro, boa noite, muito obrigado por conceder essa entrevista, essa conversa. Nós estamos aí comemorando já o primeiro ano da nova lei de licitações. Parece que ainda não pegou bem, o portal não está funcionando, as duas legislações ainda estão funcionando, né? Simultaneamente. O senhor acredita nessa nova legislação? Primeiro, Mauro, muito obrigado aí pela oportunidade de falar com o teu público sobre a nova lei. Essa é uma pergunta difícil. Uma lei é uma obra abstrata, né? Uma criação... Que pega ou não, né? Pega ou não, mas o importante é saber a operacionalização da lei, quando a lei é aplicada em concreto. O problema da nova lei é que ela é uma lei excelente, mas ela é uma lei muito complexa. Ela foi elaborada por uma burocracia que entende muito de licitações e que decantou as boas práticas, né, que nós temos hoje. Só que o Brasil é uma lei nacional e o Brasil tem 5.600 municípios e muitos deles têm a menor estrutura burocrática para operacionalizar uma lei tão complexa. Então, o grande desafio que nós temos são 2 anos de aprendizado da lei, porque a lei estabeleceu que ela vai... Ficar em transição nesse período. Exatamente, ela pode ser aplicada ou as antigas leis, a 866, a lei do pregão, a RDC, podem ser aplicados também. E o que a gente está percebendo é que ela não está sendo utilizada, né? Veja que não tem um único caso no TCU sobre a nova lei, o que mostra que ainda não há uma amostra suficiente que leve o TCU a atuar. Geralmente, quando você tem licitações, o segundo colocado representa o Tribunal de Contas contra uma irregularidade. Não houve até hoje um único caso. Então esse é o meu medo. Completando esses 2 anos, a legislação passada é automaticamente revogada? Sim, ela é revogada, mas existe o que a gente chama de ultratividade da lei. Por exemplo, se um contrato ele foi assinado com base na Lei 866 e tem 5 anos de duração, ele continuará sendo regido pela 866. Mas novos contratos e novas licitações, a partir de abril de 2023, serão operacionalizados com base na nova lei. E essa lei, ela contempla também as concessões? Não, ela não contempla as concessões. É uma lei para compras, serviços, obras e alienações, né, de bens. Entretanto, o mundo das concessões influiu muitíssimo na feitura dessa nova lei. Essa nova lei importou institutos das concessões porque falta dinheiro público. Não há como realizar grandes obras com dinheiro público. Então, a lógica da lei foi captar recursos privados, estabelecer parcerias com o setor privado e permitir, inclusive, que além do capital privado, que os particulares, que as empresas privadas, possam executar serviços com maior eficiência, maior agilidade, maior rapidez. Então, esse é um fenômeno interessantíssimo dessa nova lei e que, obviamente, o legislador teve por objetivo exatamente essa possibilidade de se realizar parcerias público-privadas na nova lei. Agora, ministro, houve alguns problemas com relação às concessões, principalmente. Algumas foram devolvidas, outras estão enfrentando problemas sérios. Nós temos aqui no Pará o caso da concessão da BR-163, em que os usuários estão reclamando que tudo que foi acordado não está sendo cumprido, coisas dessa natureza. Houve alguma falha na confecção dessa legislação em função das concessões? Na verdade, eu não diria que houve uma falha. Quando se realiza uma concessão, o que se está a fazer é buscar a assinatura de um contrato de 25, 30, 35 anos. E os cálculos que são feitos, os estudos, fazem esse prognóstico de 30 e 35 anos, e são falhos. Então, concessões rodoviárias que foram feitas no momento de crescimento econômico, os vencedores propuseram outorgas elevadíssimas, com ágios elevadíssimos, ou pedágios muito baixos, com deságios muito elevados. São essas as concessões problemáticas, tanto rodoviárias quanto aeroportuárias. É o tarifário. É o tarifário. E aí surgiu a possibilidade, através de uma legislação relativamente recente, de se fazer a relicitação. Ou seja, em vez do Estado entrar e declarar a caducidade de uma concessão, e aí você poderia ter a paralisação da prestação do serviço público, o concessionário que não consegue cumprir os seus encargos, ele permite que haja uma relicitação
é feita uma nova licitação e durante 2 anos ele vai mantendo o serviço sem novos investimentos. O Estado pode denunciar esses contratos a qualquer momento? Sim, isso é o que se chama declaração de caducidade. Quando um concessionário deixa de cumprir suas obrigações, o Estado pode rescindir o contrato e isso é chamado de declaração de caducidade. Isso é simples de falar, na prática é uma ruína, né? Porque o particular, o concessionário, começa a deixar de prestar o serviço adequado, deixar de fazer investimentos e você tem, muitas vezes, um problema judicializado, né? O que pode tornar as coisas ainda mais problemáticas. É por isso que surge essa ideia de prorrogação antecipada e de relicitação. É uma lei que criou essa figura. Então, se uma concessão vai terminar daqui a 10 anos, você pode legitimamente, agora, eventualmente, elaborar uma prorrogação do contrato por mais 20, 30 anos, dando um certo fôlego ao concessionário, porque ele vai ter mais tempo para poder amortizar e remunerar seu capital. Isso é a prorrogação antecipada. E a relicitação, que são casos de aeroportos, Galeão, Viracopos, que são exatamente concessões que foram feitas com muito otimismo, num cenário econômico muito, muito positivo, e que as concessionárias não têm, com a demanda resultante, com a crise, com a retração que houve na economia mundial e brasileira, não têm condições de cumprir os encargos, né, que foram programados. Essa instabilidade legal não tem atrapalhado muito o desenvolvimento daquilo que a gente queria em nível de concessões de aeroportos, de estradas e assim por diante? Olha, o objetivo de uma boa concessão, de você realizar uma licitação de uma concessão, é assinar um contrato de longo prazo. Por isso você tem que criar um ambiente de segurança econômica, de segurança jurídica. E você não pode ter impasses. O direito tem que permitir que os impasses, que os problemas possam ser resolvidos. Então, eu acho que a legislação que eu mencionei, que cria a prorrogação antecipada, a relicitação, que foi muito criticada, ela é muito positiva porque ela tenta resolver impasses. Agora, esses problemas problemas de concessão, problemas de riscos que não foram adequadamente previstos, isso existe em todo o mundo, não é uma primazia brasileira. Mas, sem dúvida, quando você tem concessões problemáticas, você acaba criando um ambiente de dúvida para atrair capitais privados, principalmente capitais privados do exterior. E hoje, diante da escassez de recursos públicos, não há como realizar obras de infraestrutura senão pelo influxo de capitais privados. Há uma curiosidade muito grande, ministro, da capacidade tecnológica do TCU para controlar todas as contas de um país continental como o Brasil. Isso não deve ser muito fácil, não? Acaba sendo por amostragem? Com certeza. A ideia de controle externo, ela se opõe à ideia de controle interno exatamente pelo vulto e pela concomitância do controle. O controle externo, nós temos 2.000 servidores, dos quais 1.600 são auditores de controle externo no TCU, e é impossível, absolutamente impossível, você controlar toda a aplicação de recursos federais nesse Brasil gigantesco. Então, nós fazemos, sim, estudos de amostragem, avaliações de risco, estipulamos determinados cortes de gatilhos em razão do vulto da contratação e mandamos as nossas equipes, hoje mandamos muito menos porque utilizamos muitos recursos de TI, temos bancos de dados eletrônicos, então podemos fazer auditorias em computador, né? Então, mas de qualquer forma, isso é feito de forma seletiva, temos um programa semestral, um plano anual de auditoria que leva em conta fatores de risco e às vezes a possibilidade de você ter infrações, de você ter ilicitudes. Do ponto de vista de sistema, de TI, o TCU tem parcerias, como por exemplo Receita Federal? Olha, o TCU ele desenvolveu, talvez seja um dos primeiros órgãos da administração pública federal que eu conheça, que desenvolveu mecanismos de inteligência artificial para controlar. Então nós temos robôs, que têm o nome Alice, Mônica, que basicamente captam dados dos bancos de dados que estão disponíveis e fazem avaliações de tipologias de erros, verificam indícios de fraudes, e esses robôs remetem aos nossos auditores esses indicativos. Então, muito do nosso planejamento de auditoria leva em conta a informação que recebemos dos robôs. Esses robôs estão lendo todos os editais de licitação, todas as compras feitas,
O Portal Nacional de Compras Públicas, que vai ser um grande portal da nova lei de licitações, que vai ser uma grande fonte de informações para que o TCU possa realizar as suas investigações. Então, se nós não tivéssemos mecanismos de TI dessa forma, nós não teríamos a menor condição de realizar uma auditoria minimamente eficiente das contas federais. Mas, não tenha dúvida, o controle interno de cada órgão, de cada entidade, é que tem o seu, como principal encargo, a avaliação concomitante das ações da administração pública. A leitura para nós leigos é de que o TCU fez uma autoanálise e segurou, por exemplo, as concessões. As concessões não conseguem andar porque estão paradas no TCU. Houve essa análise de que não estava tudo devidamente azeitado? Olha, tem determinados mitos urbanos que as pessoas gostam de acreditar, né, ou teorias conspiratórias, né? A verdade, eu tenho que reconhecer que o TCU acompanha concessões há muitos anos, há muitas décadas. E eu tenho que reconhecer que, no início, o papel do TCU foi incisivo demais, talvez pela fragilidade das agências reguladoras, porque eram as primeiras concessões. E aí, sem dúvida, eu tenho que reconhecer que muitas vezes nós invadimos uma área discricionária de forma arriscada, mas isso era feito às vezes com o beneplácito das agências reguladoras, que iam ao TCU e nos pediam para regular. Mas nos últimos anos, o TCU tem respeitado o espaço de decisão regulatória das agências, tem elevado muitíssimo o nível do debate. O TCU tem equipes técnicas que se especializaram na área rodoviária, ferroviária, energia elétrica, telecomunicações, e que analisam profundamente os estudos e o edital de licitação para a concessão. E aí vem a grande virtude que o TCU faz, que é estabelecer essa dialética e a melhoria do nível das concessões, das nossas licitações de concessão. Então, se você pegar um empresário e hoje perguntar o que ele acha do TCU, eu diria que houve uma enorme migração. O risco TCU foi transformado, a ação do TCU saiu do risco TCU para um fator de segurança jurídica, de segurança econômica. Não um, mas vários empresários que querem investir no setor vêm ao gabinete e dizem, olha, quando o TCU qualifica um edital de licitação e os estudos, nós nos sentimos mais tranquilos para aportar recursos, para fazer a nossa proposta, porque os estudos ratificados pelo TCU passam a ser muito mais consistentes e dão segurança jurídica, segurança econômica, para aquele que quer investir capital no Brasil de longo prazo, que vai render, vai gerar renda, vai gerar empregos. Portanto, é um capital super bem-vindo para a nossa economia. E, ministro, em nível de Tribunal de Contas, a privatização da Petrobras está em que estágio? Bem, a privatização da Petrobras não está em estágio nenhum, talvez da Eletrobras. Sim, da Eletrobras. A Petrobras é porque a gente está todo mundo falando aí, pô, Petrobras vai ser privatizada. O nível da Eletrobras, isso? Porque como eu estou de férias hoje, talvez já tivesse alguma coisa. Não. É sonho ainda. Bem, o TCU analisa, nos processos de capitalização e privatização, o TCU é chamado pela lei das desestatizações a falar sobre o processo. Então, nós atuamos duas vezes, há 2 acordos do TCU. Um analisando o valor adicional da concessão, que era um valor que a nova Eletrobras privatizada vai ter que pagar à União, outorga, a CDE, que é uma conta que vai fazer a modicidade tarifária, vai permitir, e há projetos de revitalização de bacias hidrográficas, bastante discutível isso. Mas a nova Eletrobras vai ter que pagar ao Estado uma outorga. E esse valor ele deriva da transformação dos contratos de geração da nova Eletrobras. Eles vão sair do ambiente regulado para o ambiente de comercialização livre. Vai haver a descotização das empresas, dessas 36 usinas hidrelétricas da Petrobras. Da Eletrobras. Mas esse valor foi discutido pelo tribunal e foi aprovado pelo tribunal. É um valor difícil de ser apurado, porque envolve a tal prognóstico em 30, 35 anos. Então, o primeiro acórdão aprovou o valor da outorga, né, o valor adicionado aos contratos de concessão. E o segundo, que foi bastante recente,
analisou o processo de capitalização da Petrobras, o valor mínimo da ação, as novas regras de governança da nova Eletrobras, que vai se transformar numa corporation, aquelas chamadas poison pills, pílulas de veneno, que impedem o controle acionário, né, por parte de algum agente, algum acionista, e o TCU também aprovou essa área. Então agora nós estamos esperando, talvez para o mês de junho, que haja essa capitalização, essa oferta de ações. Ela pode ser fatiada, esse processo pode ser fatiado? Sim, há todo um processo, né, de captação de recursos, né, fundos de pensão, haverá espaços também para os empregados da Eletrobras, aqueles que aplicam ou que têm saldos no FGTS. E o objetivo do Estado é ter uma participação de 45%, né? Então, se isso não for obtido no primeiro lançamento, a própria União lançará ações, isso será um comando secundário, né? O sistema não é tão simples, mas a ideia é tornar a Eletrobras uma corporation, ninguém terá um controle acionário superior a 10% e a União com, no máximo, 45% de capital com direito a voto. Ministro Benjamin Zimmermann, muito obrigado por essa nossa conversa, essa entrevista, essas informações extremamente esclarecedoras e parabéns pelo senhor conseguir uma linguagem geral, porque geralmente o juridiquês acaba dominando e a gente fica com dificuldade de entendimento, mas o público em geral e em nome dele eu agradeço os esclarecimentos bastante claros. Olha, eu é que agradeço, Mauro, eu até me surpreendo porque às vezes o grande problema que nós temos de comunicar a ação do TCU e do governo é essa linguagem difícil, juridiquês, mas eu fico feliz de que tenha podido explicar alguma coisa em função das tuas relevantes perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.